Olá, seja bem-vindo ao FIB Notícias. Hoje vamos falar de um projeto de lei que trouxe muita preocupação para as APAES de todo o Brasil e para os pais de alunos que frequentam essas instituições. O projeto de lei que cria o Plano Nacional de Educação foi redigido com diretrizes e metas educacionais para serem cumpridas até o ano de 2020. Esse plano foi aprovado pela Câmara dos Deputados em outubro de 2012 e seguiu para o Senado Federal. E foi lá que o texto da Meta 4 foi alterado. O texto original da Meta 4 dizia o seguinte: universalizar para a população de 4 a 17 anos o atendimento escolar aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, preferencialmente na rede regular de ensino, garantindo o atendimento educacional especializado em salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou comunitários, nas formas complementar e suplementar, em escolas ou serviços especializados ou conveniados. Mas ao chegar no Senado, o texto da Meta 4 foi alterado pelo senador José Pimentel, do PT. Ele retirou do texto original a palavra preferencialmente, quanto a matricular crianças deficientes no ensino regular, e que garantia aos pais o direito de matricularem seus filhos em instituições de educação especial como as APAES. A Meta 4 modificada ficou assim: universalizar para a população de 4 a 17 anos o atendimento escolar a estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na rede regular de ensino. Essa alteração no texto foi entendida pelas APAES como uma ameaça à continuidade das instituições de educação especial. Essa meta é totalmente inviável, dadas as consequências que trarão a essa população especial que nós atendemos, né? O Estado, eu vou falar a nível nacional, ele não tem estrutura nem física e nem de recursos humanos para atender essa nossa população. Por quê? O tratamento, as APAES tem mais de meio século. Então, vem fazendo um trabalho que começou pequenininho, mas hoje ela tem assim uma relevância de uma grandeza de grande valor. E essa Meta 4, se ela for aprovada, é um retrocesso, é regredir. E quem vai ser prejudicado? Essa população de 2.000 ou mais unidades que nós temos a nível nacional, não é? Então, isso daí vai ser calamitoso. O MEC ele tem um firme propósito da extinção das escolas de educação especial. O plano está tramitando desde 2010 e já está existindo um novo plano que também fala da extinção das escolas de educação especial. Então, a gente vê um interesse muito grande do MEC em estar acabando com as escolas de educação especial. Mas eles não estão preocupados com as necessidades de cada aluno, porque o investimento na escola inclusiva ele já ocorre desde 2007, foram investidos mais de 2 bilhões na escola inclusiva e a gente vê que a escola regular ainda não tem condições de estar recebendo a pessoa com deficiência que é atendida pelas escolas de educação especial. Mas será que as escolas de ensino regular estão preparadas para receber alunos com diferentes tipos de deficiências? A grande preocupação é com duas vertentes. Recursos humanos, que os professores não estão preparados, porque a formação deles inicial na universidade não os prepara para isso. E nós temos, por exemplo, uma professora do ensino especial na escola, mas temos uma. Nós temos cuidadores, mas temos um. Né? Isso não é suficiente. Mas tem um problema também da estrutura física, que é essa segunda vertente. A estrutura física tem que estar
pronta, preparada para receber. E nós não estamos, eu falo isso, não é nas escolas, apenas das escolas municipais, eu falo de todas elas, as públicas. Nós não temos nem a formação do recurso humano e nem a estrutura física pronta, preparada para de um dia para o outro atender essa criança. Para Beatriz, as escolas de ensino regular não têm estrutura para desenvolver o potencial de alunos com certos tipos de deficiência. Eu acho muito complicado, porque os casos são muito diversos. Existem inúmeras dificuldades, inúmeras necessidades especiais. Eu acho que a inclusão social é extremamente positiva. Então, um aluno de 13 anos conviver com outro aluno de 13 anos, tendo ele uma dificuldade, uma necessidade especial, eu acho positivo para o aluno da escola regular e para o aluno da escola especial. Por quê? Porque a sociedade tem que dar a esses indivíduos o mesmo direito. Não está lá na Constituição que ele tem direito à educação? Então, tem que dar a esses indivíduos o mesmo direito. Por outro lado, a escola regular não está aparelhada, nem os profissionais têm a formação adequada para atender esses alunos na especificidade do que eles precisam. Então, por exemplo, na profundidade do que eles precisam. O potencial desses alunos não será estimulado como é estimulado numa escola especial. Então, um aluno autista numa escola especial, ele é trabalhado, são 3 ou 4 alunos, trabalhados por 2 profissionais em determinados momentos, com uma gama de profissionais por trás, profissionais da área da saúde, porque não é simplesmente uma dificuldade de aprender. Tem uma gama de necessidades na área da saúde que tem que ser atendida ali. Aí a gente pega uma criança e ela vem só na escola regular, com 20 alunos dentro da sala de aula. Mesmo que esse professor tiver feito uma especialização para atender um aluno com dificuldades, com necessidades especiais, esse professor não vai dar conta do tempo que ele tem. Então, ele nem bem vai dar atenção para esse sujeito, nem bem vai dar atenção para os alunos da escola regular. Eu acho que a inclusão social ela é necessária, mas as escolas especiais, elas são fundamentais, pelo menos nesse nosso sistema de ensino. A escola regular, a partir, por exemplo, dos 10, 11 anos de idade, no ensino fundamental 2, ela mal consegue dar conta das dificuldades de aprendizagem simplesmente. Então, nós temos alunos com déficit de atenção, nós temos alunos com problemas de processamento auditivo, nós temos alunos com dificuldades, inúmeras dificuldades. E o professor fica 50 minutos na segunda-feira e vai voltar 50 minutos na segunda-feira que vem, para falar sobre biologia, para falar sobre história, para falar sobre equações. Não tem como ele dar a atenção especial que esse aluno precisa. Não é porque ele não quer e não sabe, mas é também porque ele não sabe. Porque a formação desse profissional que está nas escolas especiais, ela tem muitas horas a mais de especialização. Então, é um fisioterapeuta com horas a mais de especialização para tratar desse aluno, é um fonoaudiólogo com horas a mais de especialização, é um psicólogo com horas a mais de especialização, é um pedagogo com horas a mais de especialização. Então, a escola regular está muito longe da capacidade de atender todas as necessidades que esses alunos têm. A APAE, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, é uma entidade beneficente sem fins lucrativos. Em Bauru, ela foi fundada em 1965 e hoje atende 500 alunos da educação especial e cerca de 2.000 usuários dos demais serviços da entidade. O nosso objetivo é prestar um atendimento humanizado e de qualidade para todas as pessoas que possuem deficiência intelectual, deficiência múltipla, deficiência física e os transtornos invasivos do desenvolvimento, né? O nosso trabalho educacional, ele tem o objetivo de trabalhar questões do dia a dia das pessoas com deficiência. A gente busca adaptar o currículo pedagógico que é trabalhado nas escolas regulares, mas de acordo com que essa pessoa ela consiga se desenvolver na vida. A gente prepara esses alunos para a vida, para estarem inseridos na comunidade,
parte na sociedade, atuando nas suas casas de maneira participativa e incluídos realmente na sociedade. A APAE está autorizada a oferecer cursos de educação especial nos níveis de educação infantil, ensino médio, educação de jovens e adultos e educação profissional. Neste espaço funciona o CEAPA, Centro Especializado em Autismo e Patologias Associadas. O autismo é um transtorno definido por alterações presentes antes dos 3 anos de idade e que se caracteriza por alterações qualitativas na comunicação, na interação social e no uso da imaginação. Aqui funcionam 21 salas entre manhã e tarde, com o método de ensino TEACH e PECS. O método TEACH é ter um ambiente totalmente sinalizado para que os alunos consigam se locomover aqui dentro da instituição em outras partes também da escola. O método PECS é justamente dar a voz para o aluno para que através das fichas ele indique o que ele deseja, para que o profissional possa estar realizando com ele. O CEAPA aqui na APAE tem 21 salas entre manhã e tarde. Nós vamos conhecer agora como que funciona essas salas. São 4 alunos por turma. Vamos lá. Wesley, explica pra gente o que foi esse processo que você trabalhou com ele. Bom, esse processo é justamente aquilo que eu havia falado para vocês, Nós utilizamos as fichas de comunicação para dar previsibilidade para o aluno quais as atividades que eles têm que exercer aqui na escola. Então, uma das coisas que nós fizemos foi usar a ficha do sistema de trabalho onde o aluno conseguiu executar. Após isso, o aluno vem, ele retira a ficha e coloca no depósito do Acabou, indicando a finalização da atividade proposta. Para ensinar esses alunos, Wesley explica que é preciso uma formação especializada. Sou pedagogo, focado na minha graduação, tanto na área de deficiência intelectual quanto auditiva, para atender os alunos que nós temos aqui hoje no CEAPA. Para um professor lidar com esse tipo de aluno, você acha que tem que ter realmente uma formação diferenciada ou só a licenciatura já é suficiente? Não, com certeza. Tem que ter uma licenciatura diferenciada, além de, a cada ano, ter um curso de aperfeiçoamento para capacitação e melhor atendimento dos nossos alunos. Outro programa educacional da APAE é a UCD, Unidade de Cuidados Diários, da qual faz parte a sala para avaliação e atendimento individual, onde são recebidos 38 usuários diariamente. A sala de atendimento individual é o quê? É uma parte da UCD que a gente tem de unidade de cuidados diários, que é um sistema aqui na APAE, tá? Onde a gente atende essas crianças que têm uma disfagia, que seria o quê? Eles têm um comprometimento na parte de deglutição, mastigação e etc, tá? Essas crianças que estão aqui dentro dessa sala, elas fazem uso de sonda gastroenteral ou nasoenteral, tá? O que a gente está vendo aqui são os que usam através de gastroenteral. Eles chegam na escola, primeiro, a gente verifica os sinais vitais dele, temperatura, pressão, etc. Eles recebem a primeira dieta através da sonda, tá? E depois eles vão para a sala, para a aula normal deles, tá? Com o professor, cuidador que a gente tem aqui na sala. Aí depois eles voltam novamente aqui para a sala e recebem a segunda dieta. Isso tudo tem um acompanhamento de enfermagem em período integral, tanto de manhã quanto à tarde, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista. Todas essas crianças são acompanhadas por esses profissionais aqui. Uma das salas que os alunos da APAE mais gostam de frequentar é a sala Snoslem, que estimula os 5 sentidos dos visitantes. Essa sala, ela vem de 2 palavras, que é o sentir e o explorar. Então, nessa sala é uma sala de estimulação multissensorial, que a gente trabalha com vários estímulos que podem ser associados de acordo com o que a gente quer trabalhar com cada aluno. Então, a gente pode trabalhar atenção, concentração, sensibilidade,
Aqueles que são mais agitados, a gente busca um relaxamento. Então, de acordo com o objetivo individual de cada aluno, a gente vai utilizar um instrumento para estar desenvolvendo aquilo que a gente quer trabalhar. O Centro Integrado Profissionalizante prepara os alunos da instituição para o mercado de trabalho. Esta turma do curso de auxiliar de cozinha recebe algumas dicas de comportamento. A psicologia atua trabalhando com eles temas, né, referentes ao comportamento no ambiente de trabalho, né? Então, no relacionamento interpessoal, né, aqui mesmo também no grupo, né, e comportamentos que se espera deles no ambiente de trabalho. E eles dialogam bastante com você? Muito, eles falam bastante. Agora eu estou quietinho, né? Mas eles falam bastante, sim. Aqui na APAE, tudo é pensado para trazer acessibilidade. A piscina, como a gente viu, tem rampa e esse parque é adaptado para receber usuários com diferentes tipos de deficiência. Ao caminhar pela APAE, encontramos também o Jardim Sensorial. Aqui não é proibido tocar nas plantas, pelo contrário, o jardim foi planejado para ser acessível a todos e pode ser tocado. Dona Tereza é mãe de André, que sofre de autismo e frequenta a APAE de Bauru há 8 anos. Para ela, seu filho não tem condições de frequentar uma escola de ensino regular. Não, meu filho não teria condição de frequentar uma escola regular. Primeiro que eles não têm condição de receber o André. Então, para mim, como mãe, eu não sei o que eu faria se ele fosse para uma escola regular, porque ele não tem condição de ficar. Simone tem 33 anos e entrou na APAE aos 3 meses. Ela tem síndrome de Down, uma alteração genética que afeta o desenvolvimento do indivíduo e que determina algumas características físicas e cognitivas. Quando ela nasceu, nós recebemos muito não, de vida curta, né? Então a gente entrou na APAE, foi indicado pelo médico, tudo. Entramos na APAE como uma salvação, uma tábua de salvação, né? Que foi ali que ela aprendeu a gatinhar, a fazer os exercícios, a se comunicar melhor. Eles passavam o exercício para a gente e nós aplicávamos em casa, porque só a APAE, né, lá funcionando normalmente no dia a dia, não resolveria, e sim a continuação do trabalho em casa. Até hoje ela é uma menina assim, né, normal, porque se você vê uma coisa que eu esqueci de falar, a roupinha dela, ela que organiza, ela é muito cuidadosa consigo mesma, né? Então, tudo isso a gente depende dos técnicos, dos professores que nós tivemos na APAE. Dona Edneia conta que a APAE foi fundamental para o desenvolvimento de sua filha. Tudo na APAE é especial. Cada indivíduo é tratado pelo seu problema. Cada um é diferente do outro. Então, é um trabalho de muita responsabilidade, de muita doação, de muito amor, porque sem eles, o que seriam dessas crianças? Não adianta colocar essas crianças em escolas normais. As escolas não estão aptas nem para os alunos que estão aí. Imagine trocar uma fralda de uma criança, dar alimentação de um especial, de um cadeirante. Como que vai ser isso? E nossos filhos hoje, a Simone tem síndrome de Down. É uma das doenças, eu acredito, uma das mais leves. É difícil, é muito difícil. Tem dia que come muito rápido, né? Então você precisa de uma assistência contínua. Então, a APAE para nós é tudo. Não tem como ficar sem a APAE. Dona Vera é mãe de Marcos Roberto, também portador da síndrome de Down. Ele frequenta a APAE desde os 2 anos e traz o tempo todo a alegria estampada no rosto. Porque a APAE porque é tudo no APAE, porque é vida nossa. Porque que eu faço peça, teatro, eu gosto música, eu gosto do samba. Né? E se a APAE fechar, você vai achar que é ruim? Não, porque assim, a APAE não pode deixar. Porque o tipo que não pode deixar, porque a APAE não pode deixar a APAE, porque eles lá também, porque que deixar a APAE, que não deixar para lá, porque esse aqui, ó,
Ele é engenheiro. O começo do Marcos na PAI não foi fácil assim. Para mim, aceitar primeiro ele ir. Levei porque pessoas falaram, leva porque é bom. E no comecinho foi bem difícil. Mas com 1 ano que o Marcos estava lá, eu já vi o resultado. Porque o Marcos era totalmente um menino que ele não respondia nada. E com 1 ano ele começou a responder. Aí eu comecei a luta com ele. Aí foi 1 ano, 2 anos, 3 anos e a PAI comigo. E 4 anos, hoje ele está com 33 anos. A meta dele é bem grande com a PAI. E eu agradeço a PAI. Eu não seria ninguém sem a PAI. Eu vejo falar que vai fechar, que todo ano é aquele trabalho. Meu coração fica muito apertado. Porque hoje, eu diria que meu filho não precisa mais da PAI. Hoje, não precisa. Mas eu vejo muita criança precisando, meu Deus. E a PAI é muito importante. Eu acredito que sem a PAI não tem. Nossos filhos que são especiais, que têm síndrome de Down, aqueles autistas que estão no mundinho deles, não tem outro caminho, porque a PAI é muito beneficiosa. Olha, eu não sei nem como explicar como que a PAI ajuda. As meninas são muito psicóloga, fisioterapeuta, a dona Olga, é muito gratificante. E eu falando por mim, eu não seria ninguém hoje. Eu não teria meu filho, coisa mais linda que eu amo muito, se não fosse a PAI. E eu agradeço muito a PAI. E eu nunca falaria ao contrário, nunca. E nunca colocaria meu filho numa escola que dizem que é escola, uma outra escola, não ser a PAI, porque é o mundinho deles. Hoje, o nosso tempo hoje está muito ruim. As pessoas elas não estão se respeitando. E a PAI, ela respeita muito nossos filhos. Então, eu digo por mim e por muitas pessoas que eu conheço, a PAI é a PAI. Eu dou graças a Deus pela PAI existir. Não gostaria nunca que deixasse ela sumir. Nunca. Na verdade, o Plano Nacional de Educação foi enviado pelo governo federal ao Congresso em dezembro de 2010. Mas a Câmara dos Deputados só aprovou o plano quase 2 anos depois. Agora, no dia 25 de maio desse ano, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o plano. A proposta segue agora para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Nós fizemos o ano passado o Plano Municipal de Educação e já estamos pensando numa revisão no próximo ano. 2 anos na educação é um tempo muito grande para pensar em aprovar e colocar em prática. É preciso mais agilidade com as causas da educação para que a gente se mantenha atualizado. Sem o repasse de verbas do governo federal, as APAES temem não conseguir manter o padrão de qualidade que é referência no atendimento aos alunos. Então, o que vai acontecer? O Estado, o governo não vai poder atender essa clientela. Para onde eles vão? Vão ficar em casa. Aí acarreta o quê? Um atraso mental muito maior, porque nas escolas, por exemplo, nas APAES, eles têm atendimento de psicólogo, assistente social, até mesmo nutricionista, outros pediatra, cardiologista, enfim, um tratamento global e dentro de todas as necessidades que ele tem. Então, o governo não vai proporcionar isso para os nossos alunos. Eles vão ficar em casa sem esse atendimento, não é? E os pais? Como é que fica? Porque se ele fica 4 horas na entidade, outros têm necessidade de ficar 8, esses pais têm condição de trabalhar, não é? Eles têm outra condição de melhor qualidade de vida, tanto para eles como para os seus filhos. E outra coisa, as APAES, nós, por exemplo, dentro de todo o atendimento que nós damos, nós exploramos o máximo da limitação, o máximo do potencial desse usuário, o máximo, a ponto de nós levarmos esse usuário ao mercado de trabalho, que nós temos
quase que uma centena ou mais de uma centena de alunos, usuários que estão no mercado de trabalho com carteira registrada, com todos os direitos garantidos, né, por lei trabalhista, e que os pais não acreditavam no potencial deles, entendeu? E que hoje nós temos muitos alunos que são arrimo de família. Isso é crescimento, é respeito que o governo não vai dar, entendeu? E outra coisa também, os pais, eles têm direito por lei, porque numa convenção em Nova York, da ONU, foi estabelecida uma lei de que os pais têm o direito de escolher a escola que seus filhos podem frequentar, entendeu? Aí não passa a ser mais democrático. E essa lei vigora no Brasil. Se é da ONU, o Brasil é atingido por essa lei. Eles têm o direito. Então aí está sendo imposição, está sendo assim uma falta de respeito, né? E não dando oportunidade para que esses pais escolham aonde seus filhos podem estudar, né? Então, isso daí é muito triste. Uma grande preocupação, porque sem recursos do poder público, já está difícil viver com recursos do poder público. Sem, fica impossível. E a gente tem que reconhecer a maravilha do trabalho que as APAES realizam. Eu sou fã, eu conheço, eu apoio essa empreitada desses funcionários, servidores todos da APAE, entendo e penso que sem eles vai ficar muito difícil para a sobrevivência dessas crianças. Para o coordenador da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB de Bauru, é preciso analisar o conjunto das leis que regem a educação no Brasil, como a Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases. Eu entendo que toda vez que você vai lidar com algum assunto normativo, onde envolve legislação, onde envolve Constituição Federal, você precisa fazer uma análise ampla, né, sistematizada de tudo que existe a título de normatização no nosso país. E o Plano, né, Nacional de Educação não poderia ser diferente, ele precisa guardar correspondência, correlação com toda a legislação que já existe no nosso país, principalmente com aquilo que dispõe a Constituição Federal. E é realmente uma situação de todo o país onde as coisas são positivadas, né, onde tudo é lei. Né? É importante que realmente os textos eles guardem essa correspondência com as leis já existentes, principalmente com a Constituição, né, porque a gente tem realmente o costume de judicializar as questões. Né? Ou seja, então eu não retiro a possibilidade de que esses acréscimos e supressões, né, de termos no plano nacional, né, não venham a causar celeumas futuras. Né? De forma que é importante que realmente, né, os congressistas eles possam fazer com que o texto, né, acima de tudo, ele guarde correspondência com aquilo que dispõe a Constituição Federal. Que também se entenda que todo esse futuro e presente educacional da pessoa com deficiência é uma atribuição compartilhada entre Estado, família e sociedade. Né? Tudo isso, qual é o melhor lugar para que ela possa estudar, tudo isso tem que ser aferido de maneira técnica, com a participação da família, ou seja, no meu modo de entender, é uma atribuição compartilhada. Né? E a gente precisa tomar cuidado com certas situações que podem ter o cunho simplesmente ideológico. Né? Entendo eu que, né, os pontos de vista eles precisam, no Estado democrático de direito, serem discutidos, serem postos, serem colocados, e o importante de tudo isso é que exista espaço para essa prática, né, de colocação de ideias, e que também, ao mesmo tempo, você não venha a ferir todo o sistema normativo simplesmente com base na sustentação ou na defesa de algum ponto de vista ideológico ou simplesmente de vontade das partes. Eu acho que tudo isso precisa coexistir, e para que a gente realmente não tenha situações onde possivelmente, né, essa situação de acréscimo ou
supressão de textos dessa Meta 4 seja judicializada, seja discutida judicialmente, né, eu entendo que seria realmente uma missão muito importante dos congressistas se preocuparem realmente em afinar o texto dessa meta, como de todo o Plano Nacional de Educação, com aquilo que dispõe a nossa legislação brasileira. E assim encerramos essa edição. Escreva para nós, nos dê a sua sugestão de pauta. Envie um e-mail para fibnoticias@fibbauru.br. FIB Notícias, um telejornal a serviço do cidadão.